dois jovens solteiros, cheios do Espírito Santo, Daniel Berg e Gunnar Wingre, cheios da graça de Deus e movidos por uma visão de Deus, saíram dos Estados Unidos no mês de novembro de 1910 e chegando em Belém do Pará, naquele mesmo mês, começaram a pregar a mensagem do Evangelho, anunciando que Jesus Cristo não somente salva, mas também cura, também batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará para arrebatar o seu povo na face da terra. Com esta mensagem, aqueles dois jovens, ainda solteiros, enfrentando dificuldades. Só para você ter uma ideia, eles não tinham dinheiro, eles não tinham condições financeiras para eles poderem chegar aqui no Brasil. Um deles, que era empregado, pegou os direitos do último mês, o salário do último mês, e ajuntando com uma oferta que o irmão havia dado no culto de despedida, juntaram os recursos e compraram uma passagem na terceira classe de um navio chamado Clemente. Entraram no navio e dentro do navio já começaram a falar do Senhor Jesus e ganharam a primeira família para Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando chegam em Belém do Pará, a única palavra que eles sabiam em português era Pará. Só essa, porque Deus havia revelado através de um homem chamado Uldino. Deus havia revelado esta palavra e eles foram na biblioteca, e na biblioteca pública da cidade encontraram a localização. O Pará ficava no norte do Brasil e eles vieram pela fé, com graça de Deus. Gunnar Wingre já era pastor e era missionário, se preparando para pregar na China, mas Deus mudou a sua rota e ele se une a Daniel Berg, que haviam sido batizados em 1911 na cidade, 1909 na cidade de Chicago, e tendo sido batizados com o Espírito Santo, entraram em campanha de oração para que Deus revelasse o destino da obra missionária que eles realizariam, sem ainda saber os detalhes. Deus revelou tudo, e ao chegarem aqui, Deus providenciou as pessoas, estando eles na praça principal de Belém, saindo ali pelo Ver-o-Peso, ainda com fome, sem dinheiro, comeram as primeiras mangas que viram no chão, porque Belém na época já era a cidade das mangueiras, e ali fizeram a primeira refeição em solo brasileiro. De repente, Deus envia um irmão, membro da primeira igreja batista de Belém do Pará, e aquele irmão hospeda os dois missionários no porão da igreja, um lugar quente, não havia outro lugar, mas eles agradeceram a Deus e começaram a orar e começaram a trabalhar. Para você ter uma ideia, durante o dia, Daniel Berg arrumou um serviço numa espécie de fundição, uma serralheria, e com o dinheiro que ele ganhava, ele pagava o curso de português para Gunnar Wingre. Daniel Berg trabalhando durante o dia e Gunnar Wingre estudando, e à noite Gunnar Wingre ensinava para Daniel Berg o que havia aprendido durante o dia, e eles continuavam orando, e assim a obra foi prosseguindo. Quando começaram a anunciar o batismo com o Espírito Santo, nem todos creram, nem todos aceitaram, mas um grupo de irmãos composto de apenas 17 pessoas, e com mais eles dois formaram 19 pessoas, e assim fundaram a missão de fé apostólica, que 4 anos depois foi chamada, 3 anos depois foi chamada de Assembleia de Deus. E qual é o segredo em tudo isso? É que desde o primeiro culto, desde a primeira reunião, Jesus batiza com o Espírito Santo, e a obra nunca mais parou, e a obra nunca mais parou. Encheu Belém
Belém, encheu a cidade de Soure, encheu Bragança, chegou em Manaus, foi para o Amapá, chegou no Maranhão, invadiu o centro-oeste, o nordeste do Brasil, chegou no sudeste, chegou também no sul, e hoje, pela graça de Deus, em todos os estados da Federação Brasileira e em todos os municípios brasileiros está presente a Assembleia de Deus, anunciando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus liberta, que Jesus transforma e que Jesus voltará outra vez para arrebatar o seu povo. E aqui em Santa Inês, já fazem 76 anos, quase 77, que esta mensagem chegou, bem ali no bairro São Benedito, quando o missionário João Jonas voltava de Pindaré Mirim, porque no dia 25 ele havia batizado o irmão Arnaud e mais duas irmãs ali da Muriçoca, e no dia 26 ele para aqui, que naquele tempo era a ponta da linha, somente uma pequena povoação aqui, nesta área que hoje é chamada Laranjeira, e havia um grande espaço sem residências, e aí só iria ter casas lá no São Benedito, que era chamado povoado São Benedito. Logo depois tudo isso se transformaria na grande cidade de Santa Inês, onde nós hoje residimos. Mas tem um detalhe: o mesmo Espírito Santo que usou Daniel Berg, que usou Gunnar Vingre, estava na vida de João Jonas. E na hora que disseram, aqui tem alguns crentes, só que não tem culto, só que não tem igreja, chegaram alguns protestantes aí, eles usam um livro da capa preta, era assim que era conhecido, apelidado os crentes naquela época, se bem que ainda não havia trabalho organizado. E quando ele soube disso, ele pediu licença ao dono da casa onde lhe havia hospedado e disse: se você permitir, nós vamos dirigir um culto hoje. O homem disse: eu quero ver como é esse negócio de culto, eu nunca vi, eu quero saber, pode fazer aqui na minha sala. E ele reuniu o povo durante a tarde, convidou, e durante a noite um pequeno grupo de crentes se reuniu para adorar a Deus, para cantar e pregar a palavra de Deus. E sem saber, João Jonas estava dando início a um dos maiores trabalhos que a Assembleia de Deus tem no estado do Maranhão, para a glória de Deus. Você faz parte dessa história, eu faço parte dessa história. Não deixe essa história parar, não deixe essa história diminuir, não deixe essa história manchar, não deixe esta história fenecer, mas continue pedindo ao Deus Todo-Poderoso que derrame da sua graça sobre a sua igreja nesta cidade, e que ela continue ganhando almas para o reino de Deus, para a glória e o louvor do Deus Todo-Poderoso. Eu li o versículo mais conhecido da Bíblia, e eu disse a vocês que essa mensagem simples vem sendo pregada pela Assembleia de Deus há 105 anos. Talvez este seja o segredo. É porque na Assembleia de Deus o pastor principal prega, mas os pastores auxiliares também são pregadores. Os dirigentes pregam, mas os auxiliares também pregam a palavra de Deus. O presbítero prega a palavra de Deus, o diácono prega a palavra de Deus, o auxiliar prega a palavra de Deus, as mulheres pregam a palavra de Deus, os jovens pregam a mensagem de salvação, os adolescentes pregam a mensagem de salvação, as crianças também pregam a mensagem de salvação. Todos têm oportunidade para falar de Jesus. E apesar de termos cursos teológicos, apesar de termos faculdades teológicas, apesar de termos seminários, mas nós continuamos simplificando a mensagem do Evangelho e dizendo com todas as letras: Jesus salva,
Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus brevemente voltará, Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus é o único caminho, Jesus é a luz do mundo, Jesus é a videira verdadeira, a ressurreição e a vida, o único que pode dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus continua sendo o centro da nossa pregação, Ele continua sendo o centro da nossa mensagem. O versículo que eu li é um dos mais importantes da Bíblia, porque ele anuncia a fonte da salvação. Diga comigo: a fonte da salvação é Deus, o Todo-Poderoso, dos céus e da terra. A fonte da nossa salvação, irmãos, não é o poder político. A fonte da salvação não é o conhecimento filosófico. A fonte da nossa salvação não é uma teoria humana. A fonte da nossa salvação não está na terra. A fonte da nossa salvação não está no espírito humano, ou na alma humana, ou na mente humana. A fonte da nossa salvação é o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Santo, o Deus vivo, o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus onipotente, o Deus de ontem, de hoje e de toda a eternidade, o único que é digno de louvor e glória para todos sempre. Quem conhece esse Deus, levante sua mão e adore-o, glorifique-o, porque Ele está aqui. Aleluia! Aleluia! Mas esse texto também fala do meio da salvação. Qual é o meio que Deus providenciou? Não foi a lei, porque a lei foi dada por Moisés. Diz João capítulo 1 e o versículo 14, versículo 17, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nós somos salvos por causa do sacrifício expiatório de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos salvos pelo único meio de salvação que existe. Não há mais de um mediador, não há uma mediadora, não há uma medianeira, não há outro intercessor. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o único meio de salvação é Jesus Cristo, pois está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, a Bíblia está dizendo que Deus amou as pessoas. Deus não amou simplesmente as montanhas, os rios, as pedras, os animais. Claro que isso tudo é criatura dele, mas esse texto está dizendo que Deus amou você. Deus amou você, Deus amou o homem, a mulher, o jovem, a criança, o adolescente. Deus amou as pessoas que Ele criou pelo seu poder e pela sua graça. Então a fonte da salvação é o Deus Todo-Poderoso, e o único meio foi Ele quem providenciou, porque foi Ele que mandou, foi Ele que enviou Jesus, foi Ele que mandou Jesus. O meio da salvação é Jesus. Mas esse texto também ensina dizendo assim: para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê. Então aí está